Boa tarde, turma 100. Tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Estudaram bastante? Eu reenviei a recuperação para todos os alunos da turma 100, 101, da turma 100, 200 e 300, porque ninguém mandou atividade. Então, parece que até hoje, para vocês me devolverem. Por favor, mandem essa recuperação, porque amanhã é para que a gente feche o sistema do CIAEP, tá bom? Inclusive vai ter uma reunião hoje, outra amanhã, para que a gente dê esse CIAEP fechado. Caso vocês não mandem a recuperação, a maioria vai ficar com nota baixa, porque se lançar só 2 atividades e dividir por 3, vai diminuir. Então tem que ter a recuperação para que acrescente essa nota, tá bom, gente? Por favor, mandem por todo o dia de hoje, porque senão amanhã eu vou fechar o sistema. E aí eu não tenho nada para fazer, né? Então procure me ajudar para que eu ajude também vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de função. Na última aula, nós vimos a parte dos coeficientes linear e o coeficiente angular. Vimos que o coeficiente angular é o valor de A e o coeficiente linear é o valor de B. Quando o A é maior que zero, nós temos uma função crescente. Quando o A é menor que zero, a função é decrescente. Hoje, nós vamos estudar sinais de uma função do primeiro grau. Professor, mas eu já fiz a recuperação, não é mais preciso estudar essa aula. Estudem essa aula e a de amanhã novamente, porque isso aqui vai servir para vocês quando estiver lá no 2º e 3º ano também, tá ok? Então não é apenas porque fizeram a recuperação que não devem assistir essas 2 aulas final do bimestre. Por favor, assistam, que vale a pena. Aquilo que se aprende não é desperdício. Desperdício é deixar de estudar, tá bom? Então, vai servir para vocês no 2º e no 3º ano, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro um preâmbulo para que vocês entendam o que significa esse sinal da função. E nós estamos trabalhando com o primeiro grau, no caso, né, a função do primeiro grau, mas também a gente vai estudar a parte de sinais na função quadrática. Então, diz que o estudo dos sinais possibilita definir se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente. Então, esses sinais vai definir se a função é crescente ou decrescente. Nós já vimos em outras aulas a definição de função. E aqui a gente vai dar mais um lembrete. Então, diz que a função do primeiro grau, nós temos que todo elemento de x tem que ter um correspondente em y. Então, definimos função como a relação entre 2 grandezas representada por x e y. No caso de uma função do primeiro grau, sua lei de formação possui a seguinte característica. O y é igual a ax mais b, onde esse a tem que ser diferente de zero. Ou f de x igual a ax mais b. Então, o que muda aqui? O y é igual a f de x, tá? Diz mais que os coeficientes a e b pertencem a números reais e diferente de zero. Então, o a tem que ser diferente de zero, porque se for zero, sobra só o b. E se o a e b for zero, o y vai ser zero. Então, a equação
do primeiro grau é do tipo y igual a ax mais b, ou f de x igual a x mais b, que nós também já vimos isso, tá? Onde o a e o b tem que ser diferente de zero. Esse modelo de função possui como representação gráfica a figura de uma reta. Portanto, as relações entre os valores de domínio e da imagem crescem ou decrescem de acordo com o valor do coeficiente de A. Se o coeficiente de A for positivo ou maior que zero, a função é crescente. Caso tenha sinal negativo, a função é decrescente. Então, o que vai definir se a função é crescente ou decrescente é o valor do sinal de A, se é positivo ou se é negativo. Nós temos aqui três hipóteses a respeito da função. Nos estudos do sinal de uma função f, determinamos os valores de x pertencentes ao domínio para os quais o f de x pode ser igual a zero, ou seja, a função tem que ser, para que seja igual a zero, vai ter uma consequência. E o f de x pode ser maior que zero, e o f de x pode ser também menor que zero. Então, são três condições, ó. F de x igual a zero, f de x maior que zero, e o f de x menor que zero. O que quer dizer isso? Que a função pode estar diante de qualquer uma dessas três condições. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Vamos verificar para quais valores pertencentes ao domínio de f de x igual a 2x mais 4, temos que f de x igual a zero, ou f de x maior que zero, ou f de x menor que zero. Tá? Então, nós vamos aplicar aquelas três condições aqui de cima nessa função no primeiro grau. Então, primeiro, ó, nós vamos fazer essa condição. F de x igual a zero. Eu vou dizer que 2x mais 4 é igual a zero. Vou só substituir na equação. Se f de x é igual a zero, é porque 2x mais 4 é igual a zero. Mas por quê, professor? Porque o f de x aqui não é 2x mais 4? Foi dado. Está bem aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 4. Nós vamos apenas aplicar a condição. Então, se f de x é igual a zero e 2x mais 4 é igual a f de x, é porque 2x mais 4 é igual a zero. Se eu igualo a equação igual a zero, é porque eu quero tirar o valor de x. Então, eu levo o 4 para o segundo membro, vai com o sinal trocado, tiro o valor de x, ó. A gente já sabe como tirar encontrar o valor de x, então fica menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 é igual a menos 2. Como é que é, professor? Ó, toda vez que eu igualo a equação a zero, é porque eu quero tirar o valor de x. Encontrar o valor de x, no caso. Então, eu coloco o termo independente para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Então, menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então, para que essa equação seja igual a zero, o x é igual a menos 2. Vamos fazer o gráfico agora. Para x igual a menos 2, ó, menos 2, se eu substituir aqui, ó, fica 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4 dá 0. Então, para x igual a 0, para x igual a menos 2, o y é 0. Para x igual a 0, se eu substituir aqui, 2 vezes 0 vai dar 0. Mas sobra quanto? Sobra 4 e não 2. Aqui não é 2, aqui é 4. Então, para x igual a 0, o y é igual a 4. Por quê? Porque eu substituí aqui, ó, 2 vezes 0 dá 0, sobrou 4. Para x igual a menos 2, fica 2 vezes menos 2, dá menos 4. Mais 4 dá 0. Então, está aqui, ó, menos 2 e 0, 0 e 4. Vamos fazer o gráfico.
fazendo o gráfico, nós já vimos que o gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. Então, para x igual a menos 2, ó, o y é 0. Está lá na tabelinha. Ó. Deixa eu voltar só para ficar olhando a tabelinha. Para x igual a menos 2, o y é 0. Então, o ponto fica aqui. Ó. Então, f de x igual a 0. Para x igual a 0, o y é igual a 4. Por 2 pontos, eu passo uma reta. Então, eu passei essa reta aqui. Ó. O que aconteceu? Essa função ela é crescente. Por quê? Porque o valor de A é 2. Se o valor de A é igual a 2, é maior que 0. Logo, a função é crescente. Para cada valor que eu atribuir para x, eu tenho um correspondente em y. E vai sempre aumentar o valor de y. Então, para f de x igual a 0, tá? Eu tenho aqui, ó, acima do eixo x, eu tenho tudo positivo. Ó. Significa que para f de x maior que 0, o sinal é positivo. Para x igual a 0, o ponto cai exatamente aqui. Ó. E para f de x menor que 0, eu tenho aqui, ó, à esquerda dessa reta, sinais negativos. Então, todos os pontos que eu pegar à esquerda desse ponto aqui, ó, vai ser tudo negativo. Todo valor que eu pegar à direita vai dar positivo. Vamos dar um exemplo? Se eu pegar menos 3, ó, e substituir lá na equação, vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 4 dá menos 2, então deu negativo. Se eu pegar um valor para cá, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 4 dá 2, então fica positivo. Então, todos os valores que eu pegar à esquerda, eu vou ter pontos negativos. Todos os valores que eu pegar à direita, eu tenho termos positivos. Por isso, bem aqui, ó, f de x igual a 0 cai nesse ponto. Para f de x menor que 0, é aqui à esquerda. Para f de x maior que 0, vai ser tudo positivo, tá ok? Estudem, isso está tudo no livro. Aí diz aqui, ó, observamos o gráfico acima, verificamos que essa função é crescente. Podemos verificar também que a função se anula, ou seja, f de x igual a 0, quando x igual a menos 2. Vamos voltar no gráfico para a gente olhar. Ó. F de x igual a 0, quando x igual a menos 2. Ele se anula, fica nesse ponto. Ó. Quando x for maior que 2, o f de x é positivo. Está aqui, ó, tudo à direita. E se o f de x for menor que 0, vai ficar tudo negativo. É o que está fazendo a observação. Tá ok, gente? Vamos em frente. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, diz que a função é crescente quando A é maior que 0. Está aqui o gráfico. Ó. Veja que essa função, para qualquer valor que eu pegar para x, eu atribuir para x, eu tenho um correspondente em y. E vai ser sempre um termo maior. Para x igual a 5, eu vou ter um valor muito maior aqui. Ó. Tá ok? Então, nesse caso, nós já conhecemos o gráfico só olhando, saber se ele é crescente ou decrescente. Observe que ele vai crescendo. Tá ok? Então, a função, nesse caso, é crescente. À medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Ou à medida que os valores de x diminuem, os valores diminuem. Observe na tabela de pontos do gráfico da equação y igual a 2x menos 1. Então, y igual a 2x menos 1, eu vou atribuir valores, ó. Para x igual a menos 2, eu tenho 2 vezes menos 2, dá menos 5. Menos 2 vezes 2 dá menos 2, dá menos 4. O menos 1 dá menos 5. Para x igual a menos 1, fica 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3.
Para x igual a 0, 2 vezes 0 é 0, sobra menos 1. Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Para x igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, observe aqui, ó, que para cada valor de x, eu tenho um correspondente em y. Vamos ver como fica colocando esses valores aqui na tabela. Para x igual a menos 2, menos 5, para x igual a menos 1, menos 3, para x igual a 0, menos 1, para x igual a 1, y1, para x igual a 2, y igual a 3. Apenas eu dei uma arrumada na tabela. E aí nós temos o gráfico aqui, ó. Observe aqui, ó. Para x igual a menos 2, o y é menos 5. Está bem aqui, ó. Para x igual a menos 2, o y é menos 5. Está bem aqui, ó. Abaixo do menos 4. E aí vai, ó. Para x igual a 1, ó. Para x igual a 1, o y é 0. Para x igual, aqui, ó. Olha aqui, para x igual a 1, aqui é meio, né? Para x igual a 1, o y vai dar menos 2, ó, tá bem aqui, ó. É só cruzar as linhas. Para x igual a 2, ó, quanto é o y? O y é igual a menos 4. E aí vai, ó. Para x igual a menos 3, ó, eu tenho que o y é só olhar na tabela. Com esses valores aqui, ó, para x igual a 2 é menos 5, para x igual a menos 1, y é igual a menos 3, ó, para x igual a menos 1, y é igual a menos 3. É só olhar os pontinhos aqui, ó. Para x igual a menos 1, o y é igual a menos 3. Para x igual a menos 2, ó, o y vai ser menos, ó, para x igual a menos 2, o y é igual a menos 5. Então, esses valores estão todos aí na tabela. Agora, para a função decrescente, ó, função decrescente, o a é menor que 0. Olha aqui que a reta começa do quarto quadrante, ó, e vai diminuindo. Nesse caso, ela é decrescente. Só para finalizar, no caso da função decrescente, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Ou seja, à medida que os valores de x diminuem, os valores de y aumentam. É uma outra situação. Vejam para essa equação, y igual a menos 2x menos 1. Quem é o valor de a? O a é menos 2. Se o a é menos 2, ela é decrescente. Aqui eu botei na tabelinha, para x igual a menos 2, o y igual a 3, para x igual a menos 1, y é 1, para x igual a 0, menos 1, para x igual a 1, y menos 3, para x igual a 2, y igual a menos 5. Pegando esses valores e colocando na tabela, ó, para x igual a menos 2, quanto é o y? 3, ó. Para x igual a menos 2, o y é 3. Para x igual a menos 1, o y é 1. Para x igual a 0, o y é menos 1. Para x igual a 1, o y é bem aqui, ó. Para x igual a menos 2, para x igual a menos 2, ó. Para x igual a 1, o y é menos 3. E aí vai, ó. Para x igual a 2, o y vai ser lá embaixo. Vai ser menos, só olhar aqui na tabela, menos 5. Então, está lá embaixo, tá ok? Então, de acordo com as análises feitas sobre as funções crescendo e decrescendo no primeiro grau, podemos relacionar seus gráficos aos sinais. Veja os sinais da função do primeiro grau, que nós vamos ver aqui, ó. Sinais da função do primeiro grau crescente. Positivo à direita do eixo y e acima do eixo x, ó. Tá? Acrescente, ó. Positivo acima do eixo x e negativo abaixo do eixo x e à esquerda do eixo
Y. Considere bem que tem o eixo Y. À direita, acima do eixo X é positivo e abaixo é negativo. Tá ok, gente? Então, função decrescente, ó, inverte, ó. O que era positivo acima e à direita vai ficar positivo acima e à esquerda. E o negativo que ficava abaixo e à esquerda fica abaixo e à direita do eixo Y. Considere sempre esse ponto de encontro o eixo Y. Tá ok? Então, nós vamos parar por aqui e a gente volta na próxima aula, tá ok? Então, só botando aqui. Então, por hoje, muito obrigado e até a próxima.